Fala aí galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para mais uma aula e essa aula agora vai falar a respeito do feudalismo, o surgimento do poder descentralizado e a vida nos feudos. É o tema dessa nossa aula do módulo número 22. Lembrando que as nossas últimas duas aulas falavam a respeito de outras regiões do mundo que estavam passando mais ou menos dentro desse ambiente, né, de Idade Média, que a gente falou um pouco da China, da Índia, Oriente Médio, e agora voltamos para a Europa, para continuarmos a falar da Europa, mas agora entrando nesse cenário do feudalismo. Vamos entender o que é o feudalismo, o que eram os feudos, o que é esse poder descentralizado. Vamos entender toda essa temática, tá beleza? Então, roda a vinheta. Não tem vinheta? Ah, não é canal de YouTube? Ah, é aula, né? Ah, foi mal. É aula, galera. Não tem vinheta. Vamos para nossa aula, então. Vamos lá. Então, a gente vai começar... Vamos começar relembrando, né? Relembrando a nossa última aula sobre a Europa, tá? Sobre a Europa, que foi no módulo 19, tá legal? Lá no módulo 19, nós vimos então a questão do Império Carolíngio, tá? Vamos recapitular. Império Romano caiu, século V, tá? Caiu em função, principalmente, das invasões bárbaras, né, dos povos germânicos, chamados assim de bárbaros pelos romanos, né? E esses povos, esses reinos bárbaros germânicos que invadiram o Império Romano, cada um desses reinos, cada um desses grupos, lombardos, visigodos, ostrogodos, burgúndios, húngaros e por aí vai, suevos, francos, bretões, e é um monte. São vários povos que todos eles são chamados de bárbaros pelos romanos. E uma boa parte deles são de tradição germânica. Beleza. Então essa galera invadiu a Europa e o Império Romano do Ocidente foi todo fragmentado, foi todo dividido em reinos, cada um pertencendo a um desses grupos invasores. Okay? Nós vamos ter o reino dos lombardos, reino dos visigodos, o reino dos ostrogodos, dos burgúndios, dos brúdios, dos brutos, e por aí vai. Entre eles, perdão, nós vamos ver o reino dos francos, tá? Reino dos francos, esse que futuramente dará origem a um país muito famoso chamado França. Beleza? Esse reino dos francos vai ter um rei, um imperador, que ele vai ser responsável por transformar o reino franco num império. Associado à Igreja Católica, empreendendo, né, fazendo várias incursões militares para invadir reinos vizinhos e anexá-los a esse reino dos francos, foi se formando um grande território, um grande território do reino dos francos que se tornou um império. O Império Carolíngio, tá? Quem é o cara desse império? Carlos Magno, meu xará, grande Carlos, né? Isso no ano de 800 depois de Cristo, tá? Beleza. Esse império do reino dos francos, esse império do Carlos Magno, esse império carolíngio, ok? Ele representava, de uma certa forma, a restauração do Império Romano do Ocidente. É como se o Império Romano estivesse voltando. Mas, professor, não é romano, é dos francos. Sim, ok. Só que os francos, assim como os germânicos como um todo, até tinham uma certa admiração pelo que era o Império Romano. Um outro ponto também. Havia uma sociedade
por mais que já tivesse passado uns 4 séculos mais ou menos, mas ainda havia um povo, uma sociedade ali, que ainda era reflexo daquilo que foi o Império Romano. E outro fator também é a Igreja Católica. A Igreja Católica estava doida para ter um império debaixo dos seus olhares, da sua proteção. Né? Um império ligado à Igreja Católica, para poder também ter uma troca de poder com a Igreja Católica e ela se fortalecer na Europa. Até porque lá na África, no norte da África, se expandiu uma nova religião. Nova assim, relativamente nova, né? Uma religião que é o islamismo. Nós estudamos sobre o islamismo. Tem vídeo meu aqui no canal também. O islamismo cresceu ali no norte da África e pela África atravessou o Estreito de Gibraltar, chegando na Península Ibérica. Península Ibérica, Portugal e Espanha hoje. Portugal e Espanha hoje, né, ali dentro da Península Ibérica, que é vizinho da França, ou seja, do Império Carolíngio. E o Carlos Magno consegue enfrentar os mouros, como eram chamados, né, os muçulmanos que vieram dali do norte da África, conseguiu frear o avanço deles pela Europa. Então o Carlos Magno conseguiu frear o crescimento do islamismo na Europa, ficando restrito apenas à região da Península Ibérica. E eles vão ficar lá durante um bom tempo, tá? Até que vai chegar um tempo aí que eles vão ser expulsos da Península Ibérica. Beleza. Então, caraca, Carlos Magno salvou a Europa, né? Salvou o cristianismo do islamismo, ok? Então isso foi o quê? Foi a restauração do Império Romano do Ocidente, ok? Só que esse período de restauração, olha, surgiu o Império Carolíngio, ó, que império bonito, olha, estamos resgatando aquela ideia de Império Romano, oh, meu Deus, isso vai durar um certo tempo, pouco tempo não, mas vai durar um certo tempo, e vai vir o quê? A queda, o declínio desse império, ok? Ele vai dar uma murchada. E essa murchada que o império vai ter está relacionado com o surgimento do feudalismo, tá? Então, ó, desde os tempos em que Carlos Magno estava vivo, o império construído por ele apresentava características contraditórias, pois, ao mesmo tempo que havia um poder centralizado, ou seja, o Carlos Magno era o centro de todo o poder do império, todo o poder se concentrava nele, nas mãos dele. Por mais que houvesse esse poder centralizado, começavam a ser estabelecidas algumas bases para o surgimento do feudalismo. Calma que eu vou explicar o que é o feudalismo. Primeiro entenda que o cara tinha um poder centralizado na mão dele, só que aí começou a surgir algumas coisas ali, né, que foram a base do surgimento do feudalismo. Em contrapartida, havia uma monarquia cristã forte e organizada. O Império Carolíngio possuía um território que incluía grande parte da Europa Ocidental e da Península Itálica. Península Itálica, né? Itália, ok? Deu para relacionar, né? Beleza. Com a subordinação das mais variadas áreas ao poder central do imperador, redigida por um conjunto de normas chamadas de capitulares. Então, o Carlos Magno tinha todo o poder do Império Carolíngio, do Império Franco, né? Do Império Carolíngio, concentrado nas mãos dele. Ele conseguia administrar todo esse poder através das capitulares, que era um conjunto de leis, né? Que todo mundo tinha que obedecer a mesma lei. O Império é grande, o cara que mora lá no sul do Império tem que obedecer a mesma lei que o cara lá do norte do Império. Isso é uma forma de centralização de poder também, né? E além disso, a concessão de terras em forma de benefício a homens de confiança do imperador e as relações baseadas em juramento de fidelidade pessoal constituíam as bases do mundo feudal. Então vamos lá. Então, o Carlos Magno era um imperador, tinha um poder centralizado na mão dele, todo mundo obedecia a ele, todo mundo seguia as regrinhas dele, o que ele mandava, tudo mais.
Tinha os capitulares, que eram um conjunto de leis, de regras, que todo mundo tinha que seguir, bonitinho, à risca. Só que, em nome dessa centralização, o Carlos Magno tinha que confiar setores do império nas mãos de outras pessoas, né? Tipo, ele não tem como ficar andando por praticamente uma boa parte da Europa Ocidental de cavalo, né, fiscalizando. Tinha que dar poder para as pessoas. Então o que ele fazia? Ele fatiava o império em vários territórios, como se fossem estados. Não tem o Brasil? Não tem vários estados? Cada estado não tem um governador? É mais ou menos essa ideia. Tinha um império, várias regiões ali separadas, né? E um cara com muito poder dado pelo imperador para comandar aquele pequeno território. Às vezes não era tão pequeno assim, era grande até o território às vezes. Mas enfim, dava plenos poderes a um cara, um nobre, ok? Um cara de confiança, um cara brabo, de confiança, para governar nessa região. Isso, galera, são as bases do feudalismo, tá bom? Guarda isso na cabeça. O rei entrega para alguém de confiança um pedaço do território, para essa pessoa de confiança governar esse pedaço do território, e assim todo o país, todo o império conseguir ser, de uma certa forma, organizado, controlado. Guardou essa ideia? Beleza. Vamos para a próxima página, então. Beleza. Ainda recapitulando, nós também vimos que o Carlos Magno, em 1814, marcou o início da desagregação do Império Carolíngio. Ou seja, desagregação seria o contrário da centralização, né? Desagregar é o contrário de agregar. Agregar é unir. Desagregar é separar, dividir. Assim como centralizar é focar várias coisas em um ponto só. Centralizei. Centralizei nesse ponto aqui na palma da minha mão. Descentralizar é tirar desse centro, ok? Jogar para espalhar, né? Pulverizar, ok? Tirar de um centro e jogar para vários lugares. Beleza? Beleza. Nós vamos ver então que nesse ano de 814 o Carlos Magno morreu, né? Carlos Magno morre, ok? E aí o seu filho, o sucessor dele, Luís o Piedoso, manteve o Império unificado, mesmo enfrentando grandes desafios. Ainda conseguiu segurar o Império ali centralizado na figura dele, tá? Entretanto, após a morte do Luís, filho do Carlos Magno, o território foi dividido. Então aí não teve como segurar a onda. O território foi dividido entre os 3 filhos de Luís. Ou seja, foi dividido entre os 3 netos de Carlos Magno. Carlos o Calvo, né? Não sei. Era um cara poderoso, não sabia em outro momento, né? Luís o Germânico, tá? E Lotário, ok? Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário, que não tem apelido, né? Daí em diante acelerou-se o processo de desagregação política e territorial da Europa. Então, tipo assim, esses 3 carinhas, o Lotário, Carlos e Luís, eles meio que entraram numa disputa ali, tipo assim, quem vai ser o imperador? Pá, isso aqui. E não teve essa de sucessão, né? Os 3 entenderam que cada um deles tinha direito a um pedaço do território, e eles dividiram esse território e cada um começou a controlar uma porção do império do seu avô, né, Carlos Magno, deixado por seu pai, Luís o Piedoso. Dessa forma, podemos perceber que grande parte importante das características do feudalismo já estavam presentes no Império Carolíngio. Mas, como essa transição aconteceu? O que mudou de fato? Como era o feudalismo? Aí, 3 perguntas. Essas e outras questões serão analisadas nas próximas páginas. É o que nós vamos fazer agora, tá?
Aí, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, a foto aqui, uma foto não, perdão, uma iluminura, né? Uma iluminura, um desenho, né? Uma ilustração do Carlos Magno conversando ali com seu filho, né? O Luís, o piedoso, tá aqui o Luís pequenininho aqui, né? Ainda criança. Ele tá ali, ó, com o dedo apontado, ó. Garoto, você segura o meu império, hein? Ó, deixei pra você. Dá mole não, não vacila não, garoto. Isso aí. Tá dando umas instruções pra ele aqui, ó. E aí a gente chega no surgimento do feudalismo, tá? Então já entendeu que o Carlos Magno formou um império, né? Aí ele morreu, deixou o império pro filho dele. O filho dele morreu, deixou o império lá pros seus 3 filhos, não é? E esses caras dividiram o império em 3 partes, tá? Já na época do Carlos Magno, já havia ali uma coisa ali muito parecida com o feudalismo que vai surgir, né? Onde o poder é distribuído para outras pessoas, de confiança do imperador, de confiança do rei. Beleza, agora vamos ver como é que o feudalismo surge mesmo. Como é que o feudalismo chega com o pé na porta, com uma voadora com os 2 pés no alto, acertando o peito da história. Bem, pensando no que você já estudou, o período conhecido como Alta Idade Média marcou a formação do feudalismo, seu apogeu, ou seja, o seu ápice, o seu ponto mais alto. Lembrando que a Alta Idade Média são os primeiros séculos do feudalismo, tá legal? Baixa Idade Média são os últimos séculos do feudalismo, tá legal? E Alta Idade Média porque é o momento mais, né, alto, é o momento de maior avanço, o ápice, o topo, né, de maior desenvolvimento do período feudal. Então vamos lá. Cabe destacar que o modelo apresentou características distintas ao longo do tempo, que variavam conforme a região observada. Então, o feudalismo não era igualzinho em toda a Europa, não. Cada região praticava um modelo feudal diferente e tal. Mas a gente vai falar do feudalismo de uma forma, assim, bem genérica, como, sabe, os pontos em que eles meio que praticavam na sua maioria. Dessa forma, o nosso olhar é uma maneira de sistematizar o processo histórico para estudá-lo na escola. Blá, 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 blá. Além do que você já estudou sobre a desagregação do Império Carolíngio, há outros elementos que podem ser considerados nesse contexto de transformação da Europa. Entre eles, um conjunto de novas invasões à parte ocidental do continente. Invasões por parte de quem? De outros povos, como normandos, húngaros, sarracenos, ok? Estes foram alguns dos povos que contribuíram para acelerar o processo de formação do feudalismo. Então, nós ainda vamos ver outras invasões de outros povos na Europa, nesse período da Alta Idade Média, que vai fortalecer, vai acelerar o processo do feudalismo. Tá? A chegada desses povos também contribuiu para o crescimento da ruralização da Europa, ou seja, a Europa cada vez mais se transformava em um continente rural, né, com as suas relações econômicas voltadas para o campo. Desde o início das invasões germânicas, habitantes das cidades fugiam em direção ao campo, em busca de proteção. Com o avanço de normandos e húngaros, temidos pela violência praticada em suas conquistas, esse processo se intensificou. Então, vamos lá. Tem a Europa, tem as cidades, né? Os povos germânicos invadiram, tal, formaram cidades, pá. Isso lá no século V, com a queda do Império Romano. Estamos no século IX, estamos no ano de 800, 814, mais ou menos. E aí tem outros povos também invadindo, vindo de outros lugares, de regiões mais ao leste da Europa. Estão invadindo e a galera que mora na cidade tá tipo assim, com medo. Caramba, tem gente invadindo, preciso de proteção, preciso que alguém me proteja. Onde está a proteção? Onde está a segurança? No campo. Quem pode me dar segurança? Quem pode me dar proteção? Aqueles nobres que receberam o direito de governar em terras que o imperador cedeu para eles para ajudar na administração do império. Então eles fogem para o campo,
foge para essas regiões, chega lá, Senhor, por favor, nos ajude. Nós queremos proteção, nós queremos comida, nós queremos trabalho, queremos emprego. As cidades são perigosas. Há várias invasões de povos vindos de outras regiões da Europa, né? Aqui o Senhor é poderoso, o Senhor é um nobre, poderoso, forte, né? E a nobreza era muito relacionada à cavalaria, né? Uma espécie de militares do Império. Então, não, fica aqui comigo. Aqui tá tranquilo, aqui eu tenho meu castelo, tenho minha fortificação, meu castelo tem uns muros altos, porque eram pessoas poderosas, né, riquíssimas. Tem aqui meu campo, fica aí, trabalha, você vai ficar debaixo da minha proteção, da minha segurança, mas tem que obedecer as minhas leis, tem que obedecer as minhas regras, ok? Isso é o feudalismo, ok? Isso é o feudalismo. É esse tipo de prática política, econômica e social. Eu vou me aprofundar mais no exemplo, tá bom? Mas vamos para a próxima página. Vira aí a página. Então, nesse processo, os nobres no campo foram ganhando cada vez mais poder. A descentralização política ficava evidente. É um ambiente de medo e distâncias difíceis de serem percorridas. Então vamos lá. Então lembra que com o imperador, com o rei, o poder estava centralizado na mão dele. Mas para administrar o império com mais segurança, com mais eficiência, ele foi dividindo o império, pedaços do território do império, nas mãos de nobres. Ó, você vai cuidar dessa parte, você vai cuidar dessa parte, você vai cuidar dessa parte. Beleza. O rei morreu, veio Luís, o piedoso, morreu. O território foi todo fragmentado em 3 partes para os seus filhos, o Lotário, o Carlos, né, e o Luís o Germânico. Então, dividiu mais ainda o império, não é? E ainda tem a galera fugindo das cidades para morar no campo debaixo da proteção desses nobres que já o Carlos Magno lá atrás já havia concedido terras para eles poderem defender, proteger e administrar. Beleza. Então, essa divisão do território, essa divisão do poder é a descentralização política, beleza? Show. Beleza. Em tempos de guerras, em guerras constantes, né, e o sentimento de ameaça, a nobreza guerreira exercia a função que garantia alguma estabilidade, ao que então se transformou no campesinato medieval, ou seja, no regime senhorial. O que é o campesinato? Tá aqui, ó, na telinha de vocês. Grupo social formado por camponeses, pequenos proprietários de terras, tá? Então, vamos ver cada vez mais, né, esse campesinato, esses grupos sociais formados por camponeses que trabalham nas terras debaixo da autoridade de um senhor de terras, né, de um nobre, ok? Quando eu falo nobre, pensa assim, galera, nós temos o rei, não tem? Quem são os nobres que estão abaixo do rei? Duques, viscondes, marqueses. Lembra que a gente viu numa aula? Teve uma aula minha que eu falei sobre isso. Sobre duques cuidando dos ducados, né? Os marqueses cuidam das margens, das fronteiras e por aí vai. Tem uma aula minha aqui no canal que fala sobre isso, tá bom? Bem, as terras concedidas em forma de benefício no antigo Império Carolíngio eram os lugares para estar em segurança naquele momento. Tratavam-se dos feudos. Então, aquelas terras que o Carlos Magno entregou nas mãos dos seus nobres de confiança, essas terras se chamam feudos. O nobre a quem o Carlos Magno concedeu o direito de possuir aquela terra para administrar ela, esse nobre recebe um nome. Ele será o senhor daquele feudo, daquele território. Ele será o senhor feudal. Ok? Então aqui, ó, nessa imagem aqui, nessa luminura, nós temos aqui, ó, o castelo,
os muros do castelo. Esse castelo pertence a quem? É um nobre, um duque, um arqueduque, um conde, um visconde, não sei. Pertence a um nobre, alguém da confiança do rei, a quem o rei confia. E esse nobre que mora nesse castelo tem pessoas subordinadas a ele, pessoas que obedecem às ordens dele, porque ele é uma autoridade. Ele é um pequeno rei dentro desse território, dentro dessa terra. E aqui nós temos os camponeses, ó, vários camponeses. Esses caras fugiram das cidades, eles estavam com medo das invasões de outros povos, né? E aí foram lá pedindo proteção ao senhor feudal. Ele falou: ó, pode ficar aí, pode trabalhar, ó, tem que trabalhar de segunda a sábado, tem que arar a terra, tem que plantar, tem que colher, né? Tem que trabalhar, tem que ralar. Pode ficar aqui, vou te proteger, mas tem que trabalhar, tem que me servir, ok? Feudo. Feudo é a palavra de origem germânica que designa, na Idade Média, direito ou benefício concedido pelo senhor feudal. O senhor feudal também é conhecido como suzerano. E aqui senhor feudal na qualidade de rei, tá? Porque o rei também é um senhor feudal, tá? Ao vassalo, em troca de determinados serviços e de fidelidade mútua. Na maioria das vezes, esse benefício era uma porção de terras. Então vamos lá. O rei, que é o suzerano, ele também é conhecido como senhor feudal, o rei. Ele vai conceder a posse de um território ao nobre em troca dos serviços desse nobre. Ok? O rei, o suzerano, dá ao nobre essa terra aqui que vocês estão vendo na imagem, né? O que o nobre tem que dar em troca para o rei? As suas forças, as suas armas, ok? A sua fidelidade. Aí, esse nobre, ele torna-se também um senhor de terras, um senhor feudal. Mas ele é um vassalo. Um vassalo do rei, um vassalo do suzerano. E o nobre vassalo, ele vai fazer uma coisa parecida com o que o rei fez com ele. Ele vai dar também, conceder a pessoa de habitarem na sua terra para trabalhar, ter proteção e tudo mais. Ok? O nome desse conjunto todo é relação de vassalagem. A relação de obediência do nobre ao rei e dos camponeses ao nobre. Ok? Aí tem 3 nominhos aqui que eu já falei. 2 deles. Suzerania, que é o rei. Vassalagem, que é a relação do vassalo com o suzerano rei. E a servidão, que é a relação do camponês com o vassalo, que é o senhor feudal. Deu para entender, pessoal? Estou tentando explicar o mais simples possível para que vocês possam entender bem. Qualquer coisa, volta aí o vídeo e tenta pegar a ideia. Mas eu vou mais uma vez falar sobre essa questão aqui nessa parte aqui, ó. Nesse tópico que fala sobre suzerania, vassalagem e servidão. Vamos lá. A relação entre nobres e camponeses se dava pela servidão, ok? Nobre e camponês, servidão, tá? O direito sobre a terra como forma de benefício por parte dos nobres se estendia ao uso do trabalho dos camponeses. Além disso, os senhores feudais tinham o direito de julgar e punir os que viviam em suas terras. Então, é aquilo que eu falei. O senhor feudal, na condição de vassalo, um nobre vassalo, ele era um pequeno rei naquele pequeno território. Eu falo pequeno território em comparação ao tamanho do reino todo, tá? E ele era uma autoridade. Tinha que obedecer. Ele podia fazer o que ele quiser. Não precisava nem ficar perguntando pro rei, eu posso fazer tal coisa? Não, nem precisava. Ele mandava e desmandava. Ok? Então eles podiam julgar as pessoas, punir as pessoas. Assim, os servos eram obrigados a trabalhar e pagar taxas. Sim, os camponeses pagavam impostos, pagavam taxas ao senhor feudal. Tá? Ante a coação frequente
de seus senhores e aliados. Coação é tipo assim, é o cara que tá ali em cima, obrigando, né? Ameaçando, ok? A relação dos vassalos com os senhores feudais se dava a partir de um juramento de lealdade, uma cerimônia conhecida como homenagem. Um cavaleiro, vassalo, que é o nobre, declarava sua submissão e sua lealdade a outro nobre, um nobre mais poderoso, que no caso é o suzerano, é o rei. Por sua vez, recebia em troca um feudo, que poderia ser em forma de terra, pensão ou rendimento. Tá? A primeira parte da cerimônia, denominada juramento, consistia em uma promessa por parte do vassalo, que ofereceria ajuda militar e econômica ao seu suzerano, sempre que necessário. Na segunda, chamada de investidura, o suzerano oferecia o feudo ao vassalo. Então, era uma cerimônia, era um ritual, uma coisa assim bem doida, né? Que aí chegava lá, aí tinha o rei suzerano, o senhor feudal suzerano, né, rei, que o cavaleiro, o nobre cavaleiro, chegava até ele e fazia a homenagem. O que era a homenagem? Ele declarava a sua submissão e sua lealdade ao o suzerano, né? Chegava, ó Senhor, estou aqui humildemente para oferecer os meus serviços como cavaleiro, como protetor do teu reino e tal, perere parará. Então fazia o juramento, né? A homenagem. Que aí podia ser em forma de terra, pensão, enfim. Ele fazia lá os rituais lá. E o juramento consistia na promessa por parte do vassalo, na investidura, né? Que é a segunda parte. O suzerano oferecia o feudo ao vassalo. Ó, tá aqui, toma. Tá aqui o feudo é teu. Então, juramento, eu acho que eu meio que inverti ali. Juramento, o vassalo se apresenta e dedica fidelidade ao suzerano. Na investidura, o suzerano lhe vai dar a terra para o vassalo. Ok? Essas duas fases de juramento, de ritual, né? A primeira parte juramento, a segunda parte investidura, essas duas etapas dessa cerimônia chama-se homenagem. Tá legal? Bem, o momento era acompanhado por testemunhas que garantiam a validade da relação. Né? Esses vínculos eram fundamentais para o funcionamento da sociedade medieval, sendo o sistema de vassalagem uma de suas características mais marcantes. Cabe ressaltar que cada relação se dava entre iguais, portanto, apenas entre cavaleiros e nobres. Um servo pode, por ser vinculado a determinado feudo, tinha de alguma maneira uma liberdade limitada, por isso não poderia estabelecer esse tipo de relação. Tá? Nesse contexto, formavam-se um ambiente de relações sociais sólidas, construídas com base em juramentos, tradições e influência religiosa. Cada camada da sociedade exercia funções que, segundo a igreja, garantia a harmonia social. Dessa maneira, os senhores feudais constituíam suas próprias milícias, fortalecendo seu poder pessoal e afirmando-o sobre os demais, fossem camponeses, fossem outros nobres, tá? Então eles formavam uma verdadeira força guerreira, uma força militar, uma força de cavalaria para proteger o reino como um todo, né? Onde o indivíduo ficava responsável por um setor daquela terra e responsável por um setor daquela terra, ele poder exercer a sua autoridade ao máximo. E para confiar algo desse tipo a uma pessoa, tinha que ser alguém de muita confiança. Uma pessoa ali, ó, do mesmo nível social. Somente um nobre poderia fazer isso com outro nobre. Né? Não poderia fazer isso com qualquer pessoa. Por isso que é uma sociedade hierarquizada também. Onde essas relações de poder, elas se dão apenas entre os caras mais poderosos. Quem está abaixo, quem é camponês, quem é artesão, quem não tem todo esse poder econômico, político, né, e militar das armas, não poderia participar desse tipo de acordo, desse tipo de relação. Ok? Bem, vamos à próxima página então. Oi, agora eu tô aqui, nesse cantinho aqui, tá ok? Bem, vamos lá.
vamos entender essa terra que esse cara, nessa cerimônia, acabou de receber, tá? Então nós temos aqui, ó, todo o território. As terras senhoriais, ou seja, um feudo, ok? Então isso aqui é uma representação de um feudo, tá? Esse feudo tinha vários pedacinhos divididos. Esses pedacinhos divididos eram chamados de mansos. Mansos. Então, isso tudo aqui é o feudo. Isso tudo aqui é o feudo, tá? Que foi dado a um nobre, a um cavaleiro, né? Numa cerimônia chamada de homenagem, onde essa cerimônia tem duas partes, que é a primeira parte, que é o juramento, a segunda parte, que é a investidura. Feito esse juramento, o nobre que recebeu esse feudo grandão aqui, ele passa a ser o vassalo de quem deu essa terra para ele, que é o suzerano, que é um nobre mais poderoso, ok? Podemos chamá-lo de rei também, tá? Então tá aqui o castelo do nobre cavaleiro, né? E aqui a propriedade. Beleza? Essa propriedade, ela é dividida em mansos. Isso aqui é um manso, isso aqui é um outro manso. Tem todas as divisões aqui e aqui nós temos uma legendinha aqui para entender aqui que é o quê. Tá? Vamos lá. O castelo do senhor estava localizado no centro. Em seus arredores ficavam os mansos. Essa disposição reforçava a ideia de hierarquia nas relações e o protagonismo do senhor feudal. Aí nós temos o manso senhorial, que era a área de cultivo do senhor. O manso servil, que era a área ocupada pelos servos. O manso comunal reunia as partes do feudo que eram de uso comum, como o pasto e o bosque, utilizado para caça e coleta de frutos e madeira. Então vamos lá. Manso, deixa eu ver aqui, vamos começar pelo manso senhorial. Tá aqui, é o tracinho na vertical. Isso aqui, mais próximo ao castelo, é o manso senhorial. O manso senhorial, como nós vimos aqui embaixo, né, era a área de cultivo do senhor. Então isso aqui eram as plantações pertencentes ao senhor feudal, tá? Aí nós temos terras da igreja, que tá aqui, ó, riscadinho na horizontal. Tem até uma igreja aqui, ó. Terras que pertenciam à igreja. Então a igreja tinha um pedacinho de terras também nessa situação aqui do feudo, tá? Aí nós temos também o manso servil. O manso servil tá aqui. É aonde os servos moravam. Os caras tinham que morar em algum lugar, né? O cara fugiu da cidade, foi morar no feudo para ter proteção do cavaleiro lá, do nobre senhor feudal. Não é? Então, aí ele precisa de um lugar para morar. Tá aqui as casinhas dele, né? E no quintalzinho dele tem uma plantação, uma hortinha. Por quê? Porque tem que sobreviver, tem que comer. Vai viver de vento? Vai viver de brisa? Não vai, né? Então aqui ele planta cenoura, abacate, batata. Batata não. Ainda não tinha batata na Europa nessa época. Plantava suas coisas lá, nem abacate. Plantava cenoura, plantava as verduras, as hortaliças e tal, enfim. E de tempo em tempo, esses carinhas aqui, que moram nessa vila, nessas cidadezinhas, eles tinham que ir lá para as terras do senhor feudal, lá no manso senhorial, para cuidar de toda essa plantação, de toda essa área que pertencia ao senhor feudal. Beleza. Aí nós temos o manso comunal, né? Que reunia as partes do feudo que eram de uso comum. Então era de uso de todo mundo, ok? Pode servir de pasto para os animais se alimentarem, né? E também poderiam ser bosques, onde
Poderia ser feita a prática da caça, da coleta de frutos, né, frutas, cortar madeira para alguma coisa, enfim. Então esse é o feudo e como o feudo está dividido. Então assim, concluindo, para a gente poder finalizar essa aula, né, nós estudamos a formação do feudalismo e o processo de descentralização, ou seja, o processo em que o rei perde a centralidade do poder, né, na Europa medieval. Também vimos que o poder real, após a morte de Carlos Magno, fragmentou-se, né, foi fatiado em várias partes, em vários fragmentos. Fragmentou-se cada vez mais, dando lugar ao modo de organização descentralizado. Nesse contexto, marcado por ameaças externas, fugas das cidades e ruralização da sociedade, ao mesmo tempo que o poder real se enfraquecia. Então o rei perdia cada vez mais força, mais poder, e esse poder ficava cada vez mais distribuído entre os outros nobres, que distribuíam também entre outros e outros nobres, fragmentando cada vez mais o poder dele, né? Ao mesmo tempo que o poder real se enfraquecia, os vínculos entre suzeranos e vassalos se fortaleciam. Assim, consolidaram-se a força de uma nobreza guerreira, as relações de suzerania e vassalagem e o regime senhorial. Portanto, a figura do rei passou a ser revitalizada em um ambiente tão fragmentado politicamente. Os senhores feudais passaram a ser os detentores do poder efetivo. Isso não quer dizer que o rei tivesse deixado de existir. O rei continua existindo. O rei está lá, no castelo dele, no trono dele, com a coroa dele na cabeça, ok? O rei não deixou de existir. Só que tem uma galera abaixo do rei que tá distribuindo as terras, está se organizando, né? Sem muita interferência dele, ok? Então o rei, ele existe, tá? Mas ele passou a ser uma figura com poder simbólico e um poderoso suzerano, né? Então não precisa ficar vigiando todo mundo. Ele tá lá sentadinho no trono, lá de bobeira, o rei tá lá. Ai, tem nada pra eu fazer. Poxa vida. Só recebe as notícias do que tá acontecendo no reino. Beleza? Então é isso aí. Até uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Né? Compartilha esse vídeo. Curta o meu canal. Ai, meu pai, não sou youtuber, sou professor. Acabou a aula. Tchau, tchau. Até a próxima. Uau!